Eu gostaria de conversar com os irmãos e nós vamos abrir com um versículo só, apenas por enquanto. Carta de Paulo aos Efésios, logo no primeiro capítulo, o versículo 15, Paulo escreve: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor e o vosso amor para com todos os santos. Paulo estava iniciando um escrito para esta igreja que foi um dos ícones das igrejas do primeiro século, e ele estava agradecendo os irmãos, porque aqueles irmãos entendiam, além da medida normal, sobre a questão do Evangelho Celestial, das coisas espirituais, e Paulo agradece a Deus, porque o que eles ouviram do Evangelho, eles captaram espiritualmente, como nós vemos, por exemplo, no versículo 12, e ele diz sobre os apóstolos e eles, para sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Selado é um lacre, feito por Deus através do seu Espírito. Então Paulo ouvia excelentes notícias dos irmãos da igreja da cidade de Éfeso. Havia fé e amor de sobra entre eles. Deus requer de nós esse tipo de definição pública, visível. Pelo que lemos nas Escrituras e pelo que temos certeza que Deus está em nós, como ele escreveu, selados pelo Espírito Santo. Se Deus nos selou na sua graça da salvação, nós não podemos decepcionar o nosso Deus. No capítulo 2, versículo 10, apenas um versículo: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Esse é um termo de compromisso público e que o mundo deve ver. Andar nas obras de Deus, ter comportamento, ter uma vida que Deus agrada. Feitos, transformados, gerados novamente em Cristo Jesus. Porque quem anda no Senhor, comunica do Senhor. Amém? Amém. Isto é para demonstrar em termos públicos mesmo, visíveis aos homens, de qual reino procede cada um de nós. E qual reino que nós pertencemos. Amor e dedicação ao Senhor, que serve do reino que nós pertencemos. E um sonoro desprezo para o reino que nós não pertencemos. Desprezo ao reino das trevas. Gosto algum. Além do mais, os salvos não são agentes ocultos que agem secretamente num culto secreto do reino eterno. Devemos ser públicos, publicadores do Evangelho pelo nosso testemunho. Ora, outro eu digo para a igreja que nós pregamos mais com as nossas atitudes do que com a nossa boca. As pessoas nos veem mais pelo que somos do que nós falamos. Não adianta tagarelar a salvação se não tem uma vida de salvo. Pega mal, inclusive. Não podemos ser crentes ocultos como Nicodemos. Ora, nós acabamos de cantar que um rico chegou de noite a Jesus. Este rico, o hino 201 não fala, mas trata-se de Nicodemos.
Nicodemos era um príncipe, um homem importante, um príncipe entre os fariseus, e ele foi de noite conversar com Jesus. E Jesus disse para ele, como diz o hino, importa, Nicodemos, nascer de novo. Importa renascer. E vemos todo aquele desenvolvimento de Nicodemos, um príncipe religioso ignorante das questões da salvação. Como posso nascer de novo e entrar novamente dentro da minha mãe? E assim foi. Aquele homem foi encontrar com Jesus apenas à noite. Não foi coincidência. Ele quis ir à noite. Porque quem procura encontros noturnos geralmente não quer ser reconhecido entre os homens. Porque quem carrega a Bíblia não tem vergonha de andar em público com a Bíblia. Com esse já de muitos séculos, escrito em papel, que hora ou outra um dia vai se transformar, mas nós vamos carregar de qualquer jeito. Terá um dia que nós temos que carregar a Bíblia apenas no nosso coração, na nossa informação, porque este livro será perseguido, muito. Enquanto temos a oportunidade de poder andar e passear com a Bíblia, nós vamos. E isso vai identificar que tipo de pessoa você é e a quem você serve. Porque caso a Bíblia, essa palavra de Deus, a palavra de Deus não seja um livro de cabeceira na sua casa, será, consequentemente, envergonhado em apresentar-se aos homens com a palavra de Deus. Não só no papel escrito, como esse que nós vemos, mas de dizer para as pessoas o que está escrito e nos faz vida. É o mais importante. Veja que Jesus organizou uma igreja visível neste mundo. Isto é, o mundo deve reconhecer a quem servimos. Visível é para ser visto. E visto e reconhecido por todos. Os membros da igreja não devem entrar em nenhum jeito, de forma alguma, com o comportamento do mundo, nesta selva do mundo, como se fosse uma pessoa escondida no meio em que ele se esconde por ser igual ao mundo. Quando somos iguais ao mundo, nós nos escondemos facilmente no mundo. Somos mais um no meio de uma multidão. Quando nós falamos a palavra de Deus e nos identificamos, nós somos um no meio de uma multidão, no meio deste mundo. Nicodemos foi um homem envergonhado, príncipe constrangido com quem ia falar. Nós não podemos nos constranger de falar de Jesus às pessoas. Na verdade, irmãos, existe um alto número de crentes acanhados, vergonhosos, tímidos com as coisas de Deus. Por outro lado, andam soltinhos, relacionados com as coisas do mundo. É como eu digo para os irmãos, não é bom você ver triste, mal-humorado na igreja e da porta para fora, do cercado da igreja para fora, da reunião para fora, você está alegre, contente e relacionado aí fora. Porque quando vivemos as novidades celestiais, nossa característica comportamental muda todinha, por inteiro. Não haverá constrangimento de ser crente, fiel ao Senhor, em público, isto é, qualquer lugar. Porque os comportamentos serão manifestados pelo Espírito Santo de Deus, o qual nos lacrou. Amém? Em Filipenses 2:13, uma outra igreja, Paulo escreve: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Se querer é fazer, como nós ouvimos de algumas pessoas, ou de uma frase conhecida nesse Brasil, se querer é fazer, agora você tem um Deus para operar esse querer que você tem, porque é Ele que opera. Se Deus é o que opera em você, tanto o querer quanto o fazer, então existe em você
todo propósito santo, de atitudes piedosas, boas palavras, bons comportamentos, e a boa obra deve minar em você como uma fonte de águas puras. E se você não cooperar com esta graça de Deus, a oportunidade de Deus será vã, não fará sentido, porque Deus quer trabalhar em todos os seus filhos. Trabalhe com Deus e exercite a sua própria salvação, desenvolva a santificação, separe-se do lixo deste mundo, fique fora da relação com o mundo. Deus não nos obriga nem nos força nada. Deus não é de forçar ninguém. Ele não faz nada em nós contra a vontade. Ele nos leva à vontade. Obedecer e como fazer. Isto é, Deus tem vontade em nos ajudar. Amém. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Não existe vontade forçada. Existe gente sem vontade para despertar. Entende? E Paulo escreve no capítulo 5 e 14 desta mesma carta. E ele escreve: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vai te dar entendimento. Quem tem vontade não precisa ser forçado. E o significado aqui deve ser que Deus exerce uma tal influência que nos torna dispostos à obediência. Observe o Salmo 110 e 3. Ele tem a ver com o nosso texto e nossa leitura agora. Escreveu assim o salmista: o teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, do poder de Deus, nos ornamentos de santidade. Desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Como os salmos são poéticos, está aqui a colocação de uma poesia. Literalmente, o salmista diz: o povo de Deus será como ofertas voluntárias. Não sei se você lembra das ofertas voluntárias. Elas eram vindas de quem queria agradar a Deus, ou queria agradecer a Deus por alguma coisa que Deus tinha feito. Então ele ia ao templo e fazia uma oferta voluntária. Na verdade, irmãos, o povo de Deus, ele trabalha sempre para ser uma oferta voluntária a Deus. E disso vem a palavra voluntariedade. A palavra traduzida é um povo bem disposto. Significa voluntariedade, vontade espontânea, em uma mente disposta de quem quer agradecer. Porque quem quer agradecer também quer trabalhar, quer ser útil, quer estar inserido no povo de Deus, na obra de Deus. Ninguém entra e ninguém opera no reino de Deus forçado, amarrado. Não é certo e não existe isso da parte de Deus. O dia em que alguém de nós, membro dessa igreja, estiver sendo forçado a ter comportamento de crente, isso é, de discípulo do Senhor, pode ser por dois motivos. Ou porque está chegando a hora de sair do meio dos crentes, ou se converter para estar alegre e contentado no meio dos crentes. Não tem outro caminho. A igreja do Senhor não é um ambiente para mau humor. É uma igreja que pode ter tristeza, de acordo com os acontecimentos, e alegria em todos os momentos. Mas nós temos que estar compactos no Senhor, porque a beleza da santidade é a santificação. Os ornamentos são as vestes celestiais que aparecem quando nós lemos nesse salmo, como povo santo de Deus. É assim que Deus nos vê quando nós somos gratos a Deus, somos voluntariosos a Deus, e o querer efetuar de Deus está em nós. Então Deus nos vê com vestes santas. Ele olha para nós e nos vê santos.
Que importante, que bênção maravilhosa é essa, irmãos? Às vezes as pessoas querem bênçãos materiais, mas a bênção somos nós para Deus. Nós somos abençoados por Deus, porque Ele olha por nós e tem a graça sobre nós. Amém? A beleza da santidade é isso. A poesia desse salmo explica esta questão da beleza da santidade, e ela é vislumbrada desde os primeiros raios do amanhecer. Veja para você ver, né, como ornamento da santidade desde a madre da tua alva. Está dizendo do povo de Deus. Então, uma poesia que diz que a beleza da santidade é vislumbrada por Deus desde os primeiros raios do amanhecer, como orvalho da manhã para um dia longo e brilhante, como uma juventude. E está escrito, tu tens o orvalho da mocidade. Deus nos vê assim quando nós obedecemos a Ele, embora às vezes a gente não vê, mas é a forma que Deus enxerga. Porque o Senhor falou para Samuel que Deus não vê com os olhos, Deus nos vê com o coração. Amém? Foi assim que Deus viu Davi, foi assim que Deus viu Moisés, foi assim que Deus viu você. Por isso que você está aqui, porque você é um fiel ao Senhor. Dediquemos para que as nossas igrejas locais sejam dotadas das características fundamentais para poder operar e acontecer este brilho do Evangelho. Deus vai se alegrar através do nosso Senhor Jesus Cristo, revelado aos dispostos. Então Deus nos vê com vestes santas. Amém, irmãos? Amém. Que o efeito da graça salvadora de Deus ocorra na igreja local e visível do Senhor. E que você, meu irmão dessa igreja, nesse primeiro dia do ano, não se limite apenas na sua salvação. Eu acredito que o grande erro dos crentes modernos é se limitar apenas no efeito da salvação, dos rudimentos, como disse Jesus. Deus quer ver atitudes voluntárias para nos ver com vestes santas. Amém. Para que possa alcançar respostas na santificação de cada um de nós. E Paulo escreve em Gálatas 5:25, Se vivemos em espírito, selados como nós vemos em Paulo escrever em Efésios, se somos selados e vivemos em espírito, andemos também em espírito. É o trajeto da nossa vida, porque quem anda comunica, quem anda publica. Amém, irmãos? Amém. E isto nos faz um efeito além das nossas possibilidades. Embora a igreja ela é palpável e visível como nós estamos neste momento, os seus acontecimentos devem ser das coisas celestiais, manifestadas aos olhos dos homens, mas operada apenas na vida dos salvos. Opera em você, opera na igreja, manifesta aos homens, e Deus nos vê com vestes santas. Amém. Irmãos, que bom saber que Deus olha assim para aqueles que são obedientes. Os homens precisam, de fato, enxergar os resultados da vida dos espirituais. As virtudes do Espírito Santo do Senhor na sua igreja. Esses resultados são bem conhecidos. Olha, irmãos, eles não são estranhos para nós. Não é nada impossível. É só você lembrar de Gálatas 5:22 sobre as virtudes do fruto do Espírito Santo, onde fala do amor, do gozo, da paz, da longanimidade, da benignidade, bondade, fé, mansidão e esperança. E podemos acrescentar junto com Paulo em outras cartas, quando ele fala da temperança, da paciência, da alegria, do contentamento, do prazer de querer servir ao Senhor. Essas são as virtudes, este é o fruto. E quando Deus vê fruto em você, Ele vê a sua veste. Ele vê a sua veste. O evangelho pregado nessa terra não é terreno, é celestial. O evangelho que você prega
que você anuncia não é daqui. Porque o Evangelho se eleva desde as profundezas da terra, como Paulo escreve, até as alturas da redenção em Cristo nos céus. E Ele está à direita, intercedendo por nós. E o Espírito aqui gemendo por nós. Somos totalmente selados por Deus. Amém. Protegidos, acampados por anjos ao nosso derredor. Amém. O maligno não nos toca, nada acontece, nem um fio de cabelo acontece sem a permissão de Deus. Se existe um povo que anda com segurança neste mundo, é o povo de Deus. Amém. Amém, irmãos? Nós não precisamos de carro blindado, como nós vemos em algumas pessoas, autoridades. Nós precisamos de ser selados pelo Espírito Santo de Deus. Amém. E Deus vai operar a sua obra em nós, tanto no querer, quanto no efetuar. Amém. Olha, como Deus requer que subamos passo a passo, até alcançarmos um ponto mais elevado, que qualquer homem possa alcançar, sem sair do chão, mas com o seu coração aos céus, a presença de Deus. Amém. Isto é suficiente. E veja que Paulo escreve no capítulo 2 e versículo 6, aos Efésios: e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu não estou fisicamente assentado nos lugares celestiais, mas os lugares celestiais vêm na nossa presença. Amém. E está guardado nos céus para nós. Amém. Desde já, somos garantidos na vida eterna. E como Paulo escreve, e nos levantou junto com Cristo. A sua ressurreição é a prova que Jesus havia feito toda a obra da expiação, mas nada precisava de fazer em nós. E que pudéssemos manifestar a glória do seu sangue derramado entre os homens, neste mundo, visível aos homens. Por isso devemos ser testemunhas do sacrifício de Jesus Cristo, pelas nossas vidas. E nós temos as chaves, nós temos o direito de acessar o reino de Deus. Antecipamos esta glória e somos, irmãos, indescritivelmente contemplados na eficácia desta salvação em Jesus. Amém. Em nossa comunhão com Cristo Jesus, nada mais nos tira desses laços eternos. Amém. A entrada no reino eterno de Jesus é amplamente concedida àqueles que procuram Jesus. Não só a Nicodemos, que procurou à noite. Jesus não recusou conversar com aquele homem envergonhado. Interessante. Mas aí, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11, um aconselhamento do apóstolo aos irmãos. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida, largamente concedida, a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo escrevia aos crentes. Não, aliás, Pedro escrevia aos crentes e não aos descrentes. Olha, se você fizer isso, fazendo isto, não vai ter impedimento nenhum, diz o apóstolo. Você terá uma amplitude em que você não pode dizer, nunca tive oportunidade. Vai ser concedida uma entrada no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz alguém, é mole ou quer mais? Porque os crentes não fazem aproveitamento dessas dádivas de Deus? Irmãos, quem tem que estar firme e vocacionado é você. Somos nós.
É de nossa decisão e competência. Diga sim a Deus, porque Ele já olhou com aprovação para cada um de nós. Amém? Amém. Desde a salvação, Ele está olhando, aprovando nós. Amém. Será amplamente concedida. E olha, entrega a sua vida de fato para seguir a Jesus Cristo como uma decisão sem volta, sem arrependimento. Nenhum de nós processa a salvação. O que deve ser tomado é santa decisão. Mas a decisão santa, ensina que a vocação também é santa, exigindo conduta santa. Paulo escreve em Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 7, quando ele diz: é necessário também que tenha bom testemunho do que estão de fora, isto é, somos visíveis, testemunhas de Cristo, para que não caia em afronta e em laços do diabo. Vigia, fique firme, saiba que o mundo está olhando, mas nós estamos firmes no Senhor. Amém. Embora nesta situação, em 1 Timóteo, Paulo estava escrevendo aos pastores, como está na Bíblia, ao episcopado, o testemunho da liderança reflete sim em cada membro local, isto é, os que estão de dentro da igreja. O apóstolo apela aos seus leitores, eleitores salvos que apreciam a mais alta dignidade da missão que Deus nos concedeu. Apresenta o quadro da igreja como um corpo só, único, preparado desde a eternidade. Esta igreja, pelos séculos vindouros, irá exibir para o mundo a plenitude da vida divina, vivendo a vida obediente a Deus, dando testemunho de Deus, expressando a face de Deus, empregando as armaduras de Deus, como nós vemos em Efésios capítulo 6, lutando nas batalhas de Deus, perdoando como Deus perdoa. E tudo isto, irmão, minha irmã, para que se cumpra a obra mais ampla, para que Cristo habite em você e Ele seja o centro do universo. O nosso Salvador é o centro do universo. Amém? Como Paulo escreve no capítulo 5, versículo 1 dessa carta de Efésios que estamos hoje em tema, ele disse: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Olha, irmãos, não podemos desconsiderar a insistência do apóstolo de que a fé de cada um de nós deve ser demonstrada em conjunto do amor para com todos os santos. Primeiro versículo que nós lemos. Confere. Capítulo 1 e versículo 15. Entendemos que a postura de afeto entre os irmãos é condição para a sobrevivência da fé. O amor nos condiciona à sobrevivência da fé verdadeira no Senhor, para que propague o amor de Deus a partir de nós, entre os homens. Procure sempre, irmãos, nunca deixar brechas de dúvidas sobre a parceria santa, fé, amor e esperança. Como nós vemos em 1 Coríntios 13. Fé sem amor é uma falha grotesca. Além do mais, não existe separação entre fé, amor e esperança. Não é um ou outro, ou dois ou três, ou um apenas. São os três. São os três. Ou é Deus presente por completo, ou é Deus ausente por completo. Não há meio termo. Ou você testemunha do Senhor e está apto para a obra do Senhor, no querer e no efetuar, ou não, está capacitado para tal operação. Por isso,
Paulo pedia nas orações que os irmãos recebessem sabedoria e não só receber, que desenvolvessem, vivessem e publicassem em sabedoria uma vida santa, conhecimento e iluminação para que apreciassem a grandeza das bênçãos espirituais concedidas por Deus. E isto é muito importante, porque como nós aprendemos hoje e vimos hoje, no Salmo que nós lemos, Deus olha para nós com vestes celestiais. E nós devemos olhar para Deus como alguém que nos deu uma vestimenta santa, de agradecimento, como culto voluntário. As ofertas voluntárias era essa relação entre o homem e Deus, e nada mudou. Jesus foi voluntarioso, Deus quer servos voluntariosos, para que possamos ser voluntariosos nas nossas ofertas santas a Deus. Entender que temos vestes celestiais para poder encontrar com o nosso Senhor no dia da sua volta. Amém? Amém? Vamos nos preparar. Que Deus abençoe a todos que estão nesta noite presentes, neste primeiro ano do calendário ocidental, primeiro dia do ano do calendário ocidental, seja lá qual for o calendário, mas que façamos marcos de Ebenezer, para que sempre nós possamos lembrar que Deus sempre é o nosso ajudador. Amém. Como nós pregamos ontem, no sábado, último dia do ano, apresente a Deus a colheita que você teve no ano passado para ser usada neste ano que vem. Amém. Deus te abençoe. Amém. Deus nos ajude. Amém. Amém.